Vladimir Putin, o enigmático líder da Rússia, usa sua conferência de imprensa anual para se dirigir ao mundo. Este ano, os olhos do mundo estavam fixos em Moscou, enquanto Putin subia ao pódio em 19 de dezembro de 2024. A situação era mais tensa do que nunca. Uma guerra brutal assolava a Ucrânia. Um novo presidente americano havia assumido o cargo e o equilíbrio de poder no Oriente Médio estava por um fio. As palavras de Putin carregavam o peso da paz potencial ou da continuação do conflito. Sua declaração de que estava aberto a negociações com o presidente Trump sobre o futuro da Ucrânia enviou ondas de choque por todo o globo. Esta declaração, carregada de implicações, tornou-se o foco de intensas especulações e análises. O mundo esperava com a respiração presa. Seria este um ponto de virada no conflito devastador que assolava a Ucrânia há mais de 2 anos? Ou seria mais uma jogada calculada de Putin, um mestre estrategista conhecido por suas manobras imprevisíveis no cenário mundial? A guerra na Ucrânia, um conflito trágico iniciado em 2022, lançou uma longa sombra sobre os pronunciamentos de Putin. Por mais de 2 longos anos, a nação foi dividida, o povo ucraniano suportando sofrimentos inimagináveis. 1/5 de sua terra natal permaneceu sob controle russo, um lembrete sombrio do preço devastador do conflito. Ambos os lados se encontravam presos em um impasse sangrento. O fervor inicial da invasão havia diminuído. O conflito se transformou em uma guerra de atrito brutal. Encontrar novos soldados se tornou um desafio tanto para as forças ucranianas quanto para as russas. O apoio externo tornou-se uma tábua de salvação, com o Ocidente, particularmente os Estados Unidos, fornecendo ajuda crucial aos ucranianos. O resultado do conflito, no entanto, permanecia incerto. A eleição de Donald Trump para a presidência americana introduziu uma nova camada de complexidade, levantando questões sobre a trajetória futura da guerra e o compromisso do Ocidente com a soberania ucraniana. A ascensão inesperada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos enviou ondas de incerteza por todo o globo. Seu estilo pouco ortodoxo e suas promessas de campanha de priorizar os interesses americanos acima de tudo sinalizaram uma mudança potencial na política externa americana. Trump havia criticado o envolvimento americano em conflitos estrangeiros, incluindo a guerra na Ucrânia. Durante sua campanha, Trump fez pronunciamentos vagos sobre encerrar rapidamente o conflito na Ucrânia. Ele também questionou o valor da OTAN, a pedra angular da segurança transatlântica, desde a Segunda Guerra Mundial. Sua postura em relação à Rússia, e a Putin em particular, era ambígua, na melhor das hipóteses. Essa combinação de fatores gerou preocupação em Kiev de que uma presidência Trump pudesse resultar em um acordo com a Rússia, que favorecesse Moscou às custas da soberania ucraniana. O governo ucraniano, tendo suportado mais de 2 anos de conflito, se viu preso no fogo cruzado da política das grandes potências. Seu destino, ao que parecia, dependia dos caprichos de um presidente americano novo e imprevisível. O recente colapso do regime de Bashar al-Assad na Síria adicionou outra camada de complexidade ao cenário geopolítico. Assad, um antigo aliado da Rússia, se agarrou ao poder por anos, seu controle mantido por meio de repressão brutal e apoio militar russo. Sua queda representou um revés significativo para a influência russa no Oriente Médio. Enquanto Putin minimizou a importância da queda de Assad, as implicações foram de longo alcance. A capacidade da Rússia de projetar poder na região, antes aparentemente inabalável, havia sofrido um golpe. Este acontecimento levantou questões sobre os objetivos estratégicos de longo prazo da Rússia no Oriente Médio e sua capacidade de proteger seus interesses diante da mudança de alianças e da instabilidade regional. A queda de Assad também adicionou uma nova dimensão às potenciais negociações entre Putin e Trump. Será que este acontecimento tornaria Putin mais disposto a fechar um acordo sobre a Ucrânia?
a fim de consolidar sua influência restante no Oriente Médio? Ou o tornaria mais determinado a manter seus ganhos na Ucrânia como forma de compensar suas perdas na Síria? A declaração de Putin de negociar com Trump sobre a Ucrânia foi ambígua. Seria uma oferta genuína de paz ou uma manobra cínica para explorar Trump? Analistas examinaram as palavras de Putin, buscando pistas. O mundo prendeu a respiração, esperando a resposta de Trump. As negociações potenciais entre Putin e Trump tinham um peso imenso. No centro da questão estava a questão da integridade territorial da Ucrânia. Putin exigiria concessões? Trump, ansioso para declarar vitória e trazer as tropas americanas para casa, estaria disposto a ceder terras ucranianas para garantir um acordo? As apostas eram incrivelmente altas. Um acordo que cedesse território ucraniano à Rússia seria um golpe devastador para o povo ucraniano, que lutou tão bravamente por sua pátria. Também estabeleceria um precedente perigoso, sinalizando ao mundo que a força faz o direito e encorajando outros regimes autoritários. A comunidade internacional assistiu com uma mistura de esperança e apreensão. Os princípios de soberania e integridade territorial prevaleceriam? Ou a Realpolitik e a busca do interesse nacional superariam todas as outras considerações? O resultado das potenciais negociações entre Putin e Trump se estendeu muito além das fronteiras da Ucrânia. Tinha o potencial de remodelar a ordem global, influenciando o futuro das relações internacionais e o equilíbrio de poder por muitos anos. Um acordo que favorecesse a Rússia, particularmente aquele que envolvesse concessões territoriais, seria visto como uma vitória para o autoritarismo e um golpe para a ordem internacional baseada em regras. Poderia encorajar outros agressores, que poderiam ser tentados a testar a resolução da comunidade internacional. Por outro lado, um acordo negociado que defendesse a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, embora difícil de alcançar, enviaria uma mensagem poderosa de que a agressão não seria tolerada. Reafirmaria a importância do direito internacional e da diplomacia na resolução de conflitos. O mundo esperava ansiosamente, reconhecendo que as apostas transcendiam o destino de uma única nação. Os próprios princípios sobre os quais a ordem pós-Segunda Guerra Mundial havia sido construída estavam em jogo. Enquanto o mundo lutava com as implicações da oferta de negociação de Putin, uma coisa permanecia clara: o futuro permanecia profundamente incerto. O caminho à frente era repleto de perigos e o resultado dependeria de uma infinidade de fatores, incluindo os cálculos de Putin e Trump, a resiliência do povo ucraniano e a resolução da comunidade internacional. O espectro da guerra continuava a pairar no ar. O potencial para um acordo negociado oferecia um vislumbre de esperança, mas ainda estava para ser visto se tal acordo seria justo e duradouro. O mundo assistiu, esperou e torceu, reconhecendo que o destino da Ucrânia, e talvez o futuro da ordem global, estava em jogo.